10 horas e 39 minutos. Justiça em Entrevista. Vamos falar agora sobre a tão cogitada reforma tributária que está ali tramitando no Congresso Nacional e fala-se até de uma criação de uma nova CPMF. Quais as consequências que essas mudanças podem trazer para a economia brasileira e com as propostas que estão sendo feitas agora? Para falar sobre isso, converso agora com o advogado, coordenador de Direito Tributário e consultor jurídico, Caio Bartini. Professor, seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, Sérgio, a você e os demais ouvintes da Rádio Justiça. Vamos lá então, professor. O senhor vem acompanhando estas notícias. Ministro da Fazenda, Fazenda não, né? Economia, da Economia, até falando sobre a criação de uma nova CPMF. O que o senhor pode trazer de prévia, então, para o nosso ouvinte? Talvez eu seja um dos poucos que estudam direito tributário que fatalmente não sou de todo contrário à criação do imposto sobre operações e transações digitais. Eu vou explicar o porquê. Porque, Sérgio, toda e qualquer situação que envolve receita pública e aumento de receita, isso tem a ver com a parte de despesa pública. O Brasil ele passou por situações muito críticas durante bastante tempo. E agora, com a pandemia, nós tivemos um aumento significativo de gastos também. Então, é óbvio que há uma necessidade de receita e, consequentemente, a gente precisa tributar mais a questão de rendimento em detrimento a consumo, em detrimento de contratação de mão de obra, dentre outros. O que eu posso dizer a você em relação a isso? A proposta que foi apresentada pelo ministro Paulo Guedes, que na verdade não se trata de uma reforma tributária, né? Porque ela não está mexendo diretamente na Constituição Federal. Ela está simplesmente unificando duas contribuições sociais, que é PIS e COFINS, com a possibilidade aí de criação de um imposto sobre transações digitais e, consequentemente, fazendo com que haja, em contrapartida, uma redução na contratação de mão de obra, ou seja, redução na tributação da contratação de mão de obra. Então, se você for colocar na balança, se mantiver aquilo que ele disse, que é 0,2% sobre as transações digitais, óbvio que é um tributo cumulativo, não é um tributo não cumulativo, eu não deduzo o que foi pago na operação anterior. Mas vamos supor aqui que se trate de 0,2% a alíquota. Então vamos imaginar que a pessoa fez uma compra pela internet no valor de R$100. Essa pessoa vai pagar de tributação 20 centavos de real. Se a pessoa faz uma compra aí de R$1.000, essa pessoa vai pagar aí R$2 de tributação. Então, assim, eu não sei se isso passa a ser algo que possa gerar, igual o pessoal está dizendo, né, muitos, mas isso gera um ônus maior para o consumidor. Olha, eu particularmente vejo que seria muito mais interessante realmente diminuir o impacto da mão de obra para que nós tenhamos mais empregos formais e, consequentemente, do outro lado, eu aumento a receita para que eu não tenha justamente essa perda de arrecadação significativa, em vez de antes de dar qualquer espécie de informação equivocada, fazer então esses estudos, né? Então eu mesmo parei para analisar, parei para fazer os estudos e eu vejo, não com maus olhos, óbvio, toda tributação ela é ruim. Ninguém acorda pela manhã querendo pagar tributo, isso é fato. Eu não sou assim, você não é assim, nenhum dos nossos ouvintes são assim. Mas o problema é, enquanto nós tenhamos aí, nós tivermos uma despesa sempre muito alta, há uma necessidade de receita, e essa receita é uma receita tributária. Então o que eu penso é, ora, em vez de onerar cada vez mais de outro lado, porque é aquela coisa, se não for aprovado esse, vai ter que aumentar do outro lado. Isso é fato. Agora, aumentar o quê? Se aumentar mais sobre consumo, aquelas tributações sobre consumo, IPI, ICMS, ISS, consequentemente, o impacto ao consumidor final sempre vai ser maior. Aí, se eu posso fazer isso, se realmente for, nesse caso, para transações digitais, como está sendo colocado, eu não vejo com maus olhos, desde que a contrapartida aconteça. Ou seja, desde que diminua
o impacto na folha de salários. Exatamente isso, contrapartida, até como o senhor falou, né? Pagar tributo ninguém quer. As pessoas querem sim, mas desde que haja essa contrapartida, né, doutor Caio Bartino? Porque nós vemos o país dos impostos crescendo essa tributação e a gente não tem nada de volta, né? Então, esse talvez seja o grande X da questão, né, Sérgio? Se você pegar exemplo de alguns outros países, lógico, é ridículo comparar o tamanho da nossa nação, por exemplo, com países do tipo Finlândia, Dinamarca, Noruega. Isso é o tipo de comparação que nem deve ser feito. Mas, assim, nós temos países no mundo que tem uma tributação de 52% sobre renda. Então, quer dizer, tudo que a pessoa recebe, metade vai para o cofre público. Agora, se você perguntar a essas pessoas se elas estão infelizes ou se elas querem sair do país, a resposta vai ser uma só: não. Por quê? Porque o problema não é pagar o tributo, Sérgio. O problema é o retorno disso. Né? Nós pagamos o tributo, né, impostos no geral, com qual finalidade? Ter retorno. Né? A ideia é, olha, eu estou dando aí uma parcela daquilo que eu trabalho, uma parcela da minha receita, com a finalidade de ter, nesse caso, a devolução em bens primários. Então, eu quero ter devolução em saúde, eu quero ter devolução em educação, eu quero ter devolução em transporte, moradia, alimentação. E a gente vê que, infelizmente, no Brasil, nós temos aí recordes e mais recordes de arrecadação. O problema não é o fato de ter o recorde de arrecadação. O problema, justamente que eu vejo, Sérgio, é na gestão. E agora nós temos um problema ainda mais sério. E eu tenho batido muito nisso, Sérgio. Nós vamos ter, logo mais, em novembro, nós vamos ter as eleições municipais. O problema é, quando a pessoa tem a eleição municipal, lógico, você vai ali eleger o prefeito, vai eleger ali o seu vereador, e muitas pessoas adentram na ponta, né, adentram na municipalidade, sem ter o mínimo conhecimento básico da administração pública. Sem ter o mínimo conhecimento de orçamento. Aí você me fala, tá, mas Caio, o que isso impacta diretamente na nossa vida, a pessoa que rege ou que dirige mal a municipalidade? Essa pessoa que dirige mal a municipalidade, ela vai depender de fundo de participação. O fundo de participação é alimentado diretamente por dinheiro de impostos, em grande maioria, em grande medida, imposto de renda e IPI. Ou seja, vai acabar onerando as empresas, o setor empresarial, consequentemente também onera o consumidor, onera todos nós que temos aí renda e, consequentemente, nós vamos aí custear a má gestão de medidas de administração que são tomadas na ponta. Eu sou o tipo de pessoa hoje, Sérgio, que eu acredito muito mais. Você quer ter um Estado forte? Torne a municipalidade forte. Você tem que ter municípios que quem vai prestar, quem está vendo diretamente o anseio da população, não é o governo federal diretamente, não são os estados, mas quem está na ponta são os municípios. Então, se você tem município de qualidade, com boa gestão, com a administração gerencial, a coisa vai bem. Estamos abertos a perguntas que você ouvinte pode mandar aqui pelo Instagram, pelo WhatsApp da Rádio Justiça, 61 999 75 81 40. Estamos aí com esta questão que trata desta reforma tributária, que o senhor bem explicou que não é uma reforma tributária, mas temos também o ministro dizendo que pretende até acabar com a dedução das despesas médicas do imposto de renda, mas correção de tabela, que é bom também, ninguém fala, né? Você sabe, Sérgio, que ele chegou a falar de uma correção de tabela, querendo colocar como faixa de isenção pessoas que percebem o valor até R$3.000 mensais, que já seria uma excelente correção de tabela, né? Consequentemente, o ministro Paulo Guedes ele colocou algo que também deve ser ponderado, que foi o seguinte: ele falou, olha, o Brasil ele é um país que vive sob exceções. Nós criamos regras e sobrevivemos de exceções. Então, o que acontece com o incentivo fiscal? O incentivo fiscal, numa primeira medida, Sérgio, ele é ótimo. A pessoa que recebe o incentivo, ela fica praticamente muito feliz. Ela fala, nossa, olha, estou feliz pelo fato de ter um incentivo fiscal. Só que as pessoas não sabem que todo incentivo fiscal, para aquele que atua diretamente na questão financeira orçamentária, é um cancro. Por quê? Porque todo incentivo fiscal é uma forma de renúncia de receita. Eu estou abrindo mão daquela receita a ser recebida. E o pessoal não leva em consideração que quando eu abro mão de uma receita, eu tenho que utilizar de medida de compensação. Eu tenho que cobrar do outro lado.
Então, as pessoas falam, olha, eu que preciso ter minha base de cálculo do imposto de renda, né, maior para poder ter a faixa de isenção. Tá, mas para isso eu tenho a necessidade, então, de reduzir ao máximo os incentivos, subsídios, benefícios, somente concedendo àqueles que realmente são necessários, que é utilizar aquela base aristotélica máxima, ou seja, tratar iguais como iguais, desiguais como desiguais, na medida de suas igualdades e de suas desigualdades. É óbvio, se a pessoa está num grau de desigualdade, ela tem que, óbvio, ter um tratamento diferente. Agora, os contribuintes que se encontram na mesma condição, o tratamento tem que ser igualitário. E quando você tem um excesso de incentivos, o que a gente verifica na prática é muita renúncia de receita e, consequentemente, o aumento da carga tributária do outro lado. Uma pergunta que chegou aqui, doutor Ricardo Helmister, espero ter pronunciado certo. O ICMS vai mudar? Haverá um imposto único? Ricardo, obrigado pela pergunta. Primeira coisa, eu não acredito no Brasil em imposto único. Eu vou te explicar por motivos muito simples. O Brasil é um país com dimensões continentais. Nós temos um país que tem uma condição de desigualdades regionais e sociais muito grande. Então, se acontece a criação de qualquer espécie de imposto único, nós vamos ter sim um problema sério em relação, muitas vezes, ao aumento da desigualdade social, consequentemente. Estamos com problema na conexão, pois não? Um aumento. Foi bem? E, consequentemente, um aumento significativo com relação à guerra fiscal. Então, o que eu penso desse jeito, Ricardo? Eu acho assim, há uma necessidade de mudança na tributação sobre consumo? Entendo que sim. Acho que imposto único no Brasil funciona? Aquela ideia que o Marco Sintra traz de imposto único funciona? Eu entendo que não. Por quê? Pelo simples fato que nós vamos ter problemas seríssimos de repartição de receita tributária. Então, como é que a gente vai fazer esse tipo de repartição? Vamos pensar, Ricardo, você está falando do ICMS, eu vou te colocar, por exemplo, a questão do ICMS e do ISS também. Nós temos 5.570 municípios espalhados no país. Se a gente cria um imposto unificado sobre valor agregado ou adicionado incidente sobre consumo, a minha grande preocupação é como é que essa situação de repartição de receita pode gerar problema. Então, eu entendo que isso pode acontecer, sim, de gerar um certo problema da divisão das receitas entre as entidades. Não é o fato do imposto único em si, é o fato do nosso sistema federativo, ele ser um sistema federativo extremamente complexo. Nós teríamos que ter, antes de mais nada, Ricardo, antes da gente ter uma reforma tributária nesse sentido, da tentativa de qualquer unificação de tributação, nós temos que ter uma reforma administrativa e uma reforma do sistema federativo. Até acaba respondendo aqui a colocação feita pelo Luiz Celésio. Imposto único pode favorecer certas regiões e prejudicar outras? Exemplos, sem dúvida. Municípios que o prefeito é de oposição ao governo. Aí que eu falo, Luiz, essa colocação que você bem trouxe, né? Nós temos um problema no Brasil, por exemplo, se você mora numa municipalidade, eu vou até pedir desculpas aos nossos ouvintes, mas desculpe, não se concebe você ter municípios com 10 mil habitantes. Por quê? Porque esse município é verdadeiramente um distrito em termos de arrecadação. Esse município ele não vai conseguir manter, né, o cumprimento de serviços básicos, de atividades básicas que aquela municipalidade precisa. Então, fatalmente, sabe o que vai acontecer? De novo, o socorro a fundo de participação. Então, de novo, o governo federal vai ter que arrumar mecanismo para aumentar o valor do fundo de participação e, consequentemente, melhorar a repartição. Se a gente cria um imposto único, o meu grande problema vamos pensar nessa divisão de receita entre 27 unidades federativas
26 estados mais o Distrito Federal, e vamos pensar na repartição, por exemplo, porque parte do ICMS, a gente tem que saber, uma parte do ICMS já é repassado aos municípios. Tem município que depende dessa repartição de receita tributária de ICMS. Então a minha pergunta é, como é que faz a repartição de receita? Você fazer isso com países que são do tamanho de um estado do Brasil é ótimo. Isso é fato. Agora, você fazer isso num Brasil que tem vários Brasis dentro de um Brasil, nós temos uma dimensão continental para cuidar absolutamente tudo. Então, eu acho que assim, não cabe, não tem razão de existir e, consequentemente, isso vai trazer um problema sério para o desenvolvimento socioeconômico do país. Professor Caio Bartini, o senhor acredita, então, que antes de uma reforma tributária precisamos mesmo de uma reforma administrativa? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho qualquer dúvida sobre isso. Por quê? Assim, porque nós temos uma máquina, Sérgio, muito inchada. A máquina estatal nossa é inchada. Nós temos uma quantidade muito grande de entidades. Nós temos uma quantidade muito grande de cargos comissionados. O problema no Brasil não são os cargos efetivos. O problema no Brasil é a quantidade de cargos comissionados. O problema no Brasil é a quantidade de privilégios que existem em determinadas classes em detrimento a outras. Então, eu entendo fatalmente que se nós não tivermos uma medida brusca em sentir na carne as mudanças no cenário da reforma administrativa, mas uma reforma que seja uma reforma efetiva, né, para tentar justamente diminuir esse inchaço da máquina estatal, toda e qualquer reforma tributária ela vai ser paliativa. Porque aquilo que nós pretendemos fazer, tá certo, olha, mas essa reforma ela vai simplificar obrigações de natureza administrativa. Bacana, há uma necessidade disso mesmo. O Brasil é um país extremamente burocrático e a gente tem que diminuir esse impacto mesmo da burocracia. Agora, o que não dá para conceber é nós mantermos uma máquina da forma que está e, principalmente, pessoas desqualificadas na gestão da coisa pública. Eu sou favorável, Sérgio, a nós termos uma escola de governo, uma coisa de 10 dias, pode ser inclusive colocado de forma online, mas aqueles que vão, por exemplo, se candidatar, você tem condição de elegibilidade e quer se candidatar, por exemplo, a um cargo da prefeitura, da vereança, não tem problema, qualquer pessoa pode, mas eu creio que o governo deveria propiciar para aquela pessoa que está entrando, olha, vamos ter aí conceitos básicos do que é a administração pública, vamos verificar o que é um orçamento, vamos verificar o que você pode fazer dentro da legislação, o que é uma lei orgânica, né? O que vem a ser o respeito que se tem à Constituição Federal, o que é uma lei de responsabilidade fiscal, como é que você tem que contratar, como é que você tem que licitar. Sabe o que aconteceria, Sérgio? Primeiro, nós teríamos uma diminuição significativa da quantidade de judicialização de ações de improbidade administrativa e ação civil pública. Isso já diminuiria o máximo. E aqui eu não estou restringindo, dizendo que a pessoa que vai se candidatar ou tem que se eleger, ela necessariamente tem que ser bacharel em direito. Não é elitizar, é simplesmente saber o básico. Olha, a administração pública é isso, cargo público é isso, emprego público é isso, exercício de uma função administrativa é esse aqui. Então, mostrar o básico para a pessoa. Para que a pessoa fale assim, olha, não, eu conheci o básico da informação. Então eu sei que como vereador, eu tenho essa situação que eu tenho que enfrentar. Como um prefeito, eu sei que enfrento isso. Como um secretário de uma determinada pasta, eu vou enfrentar essas condições. Isso já seria uma mudança significativa. É mudar o país, Sérgio, com educação. Você começar a implementar a educação daquele que gere a coisa pública. Isso faria, sem dúvida nenhuma, com que esses conhecimentos basilares fizessem uma administração gerencial muito mais eficaz. Então, o que estamos a caminho é de uma reforma tributária que pode só arrecadar mais, mas esse inchaço sem uma reforma administrativa vai continuar e uma sangria desatada. Vai continuar uma sangria desatada pelo simples fato de que o aumento da despesa pública ele vai continuar. O aumento da despesa pública vai aumentar.
Aumentando despesa pública, nós precisamos de aumento de receita. Isso é uma conta muito básica. Aumentou a despesa, eu preciso de aumentar a receita. O máximo que a reforma vai fazer, Sérgio, nesse momento, sabe o que é? É simplificar a obrigação administrativa, que já é uma coisa muito válida. Veja, eu não estou dizendo, e eu não estou aqui de maneira nenhuma colocando um banho de água fria na situação. Não é isso. Eu estou simplesmente dizendo o seguinte, vai ter sim uma simplificação administrativa? Vai. Isso vai fazer com que haja uma melhor observância do custo Brasil? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida alguma. Agora, o que eu vejo é, você mantém a máquina da forma que ela está. Você mantém um sistema federativo com a União tendo uma grande arrecadação e aí tendo um sistema de repartição de receita que fatalmente não funciona. Aí fica mais difícil. Professor Caio Bartini, infelizmente o nosso tempo já está esgotado. Quero agradecer a sua participação conosco, advogado, coordenador de Direito Tributário e consultor, falando sobre a reforma tributária e também a possibilidade da criação de uma nova CPMF. Professor, obrigado por participar dessa live também conosco aqui na Rádio Justiça e os nossos agradecimentos aos seus seguidores. Obrigado a você, Sérgio, aos demais ouvintes aí da Rádio Justiça. Muito obrigado. Um abraço. 11 horas em ponto. Revista Justiça de hoje